Sobre neutralidade de rede, isso tende a não nos afetar num primeiro momento, porque isso é uma discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, já aconteceu diversas vezes, a neutralidade de rede conseguiu ser mantida, talvez agora acabe. Isso não vai ser implementado num primeiro momento, porque certamente vai ter liminar disso, liminar daquilo, mas pode refletir de alguma maneira, porque sabe como é a relação Brasil e Estados Unidos. Na Europa eu acho que tá garantido, eu acho que na Europa não vão mexer nisso. Eu tenho visto pipocar por aí uma série de artigos contra a neutralidade de rede, e elas se baseiam em argumentos que não são bem assim. A analogia que se faz com a internet como um bem material não é exatamente assim. Vale a pena você reouvir um cast de um tempo atrás falando sobre a infraestrutura da internet com o Coca Rodrigo Simões, para você entender como é a arquitetura da internet. A melhor analogia que eu vejo para a internet é como se fosse água, também é uma analogia questionável. Eu não tenho aqui a resposta sobre a neutralidade de rede. Quer discutir? Legal, vamos discutir, mas pelo menos traz argumentos mais sólidos. Você tem tipos de internet. Existe a internet caseira, que atende ali a sua família. Tem uma internet mais corporativa, que atende ali a média, a grande empresa. Pequena empresa acaba sendo uma internet caseira também, até, 10, 15 funcionários. Acaba sendo a mesma internet que você tem em casa. E você tem aquela internet do provedor de internet, que também é uma outra categoria, com preços próprios, exigências próprias. Na internet caseira, você dizer, o cara que usa Netflix, ele gasta mais do que o cara que simplesmente responde e-mail, tá certo. Mas será que faz tanta diferença assim? Por isso que eu gosto da analogia de água. Você pode usar água para lavar um prato na pia, também para lavar o carro, lavar a calçada, lavar a varanda, lavar a sua casa. Obviamente, você gasta muito mais água fazendo isso, mas no final das contas, tudo é água. Você pode até enriquecer essa analogia com água de reuso. Por que eu tô falando isso? Porque a gente acha que quando assiste o vídeo do Whindersson Nunes lá no YouTube, a gente tá acessando lá os Estados Unidos. Não tá. A gente tá acessando uma rede local. O seu provedor de internet foi até os servidores do Google, mas não foi nos servidores do Google lá nos Estados Unidos. Foi numa das diversas cópias dos servidores do YouTube que existem ao redor do mundo. Baixou uma cópia desse vídeo e colocou no cache da própria provedora de internet. E aí, do ponto de vista de internet global, tanto faz se uma pessoa tá acessando 10, 20, 30 ou 1000, você tá distribuindo um conteúdo que tá local pros seus assinantes. E você tem cache de Netflix, você tem cache de tudo hoje em dia. Não tô dizendo que a operadora não tenha que ter lucro, não é isso. Da mesma maneira, e quando você vê o custo do iPhone, o custo do iPhone 10 tá, acho que é $280, sei lá, $300. A Apple tá ganhando 3 vezes mais. Sim, tem que pagar os acionistas, pagar o salário do Timóteo, do Johnny Ive, tem que ter lucro. E as operadoras de internet querem ter o lucro dela também. O problema é só você levantar falsos argumentos. Então, muito cuidado com esses argumentos. Vão surgir muitos argumentos aí pró-neutralidade e contra-neutralidade. Já se tentou matar a neutralidade diversas vezes e talvez dessa vez lá nos Estados Unidos passe. A Europa tem acredito, difícil de passar na Europa, mas aqui no Brasil a gente tem muita influência americana, por mais que a gente tenha aí um marco civil, né? Pode acabar resvalando aqui no Brasil. E de alguma maneira, a internet ela nasceu dentro desse padrão neutro, desse padrão, vou ousar chamar de democrático. Por que eu chamo de democrático? E esse é o entendimento do Vale do Silício. O Facebook só é o Facebook por causa da neutralidade de rede. Você tem dados monstruosos sendo consumidos pelo Facebook, de Snapchat e afins, e hoje eles são grandes, têm grana, dentro de uma realidade de fim da neutralidade de rede. Eles podem pagar para continuarem sendo acessados, mas o pequenininho, ele não vai conseguir alçar esse voo. Ele não vai conseguir ameaçar esses grandes. Você pode até alegar, mas hoje, Coca, eles já não ameaçam, porque o grandão vai lá e compra. Sim, isso também é uma verdade. Airbnb comprou uma startup londrina que era uma espécie de Airbnb para galera que tem necessidades especiais. Você tem o Spotify comprando estúdio de gravação na Soundtrap e trocentas outras aquisições. Esse modelo econômico que a gente está vivendo hoje de cortar o intermediário, isso é maior do que a gente pensa. Um iFood, por exemplo, está cortando intermediários. Se você quiser hoje montar um restaurante, você não precisa mais de um local físico, de mesa, cadeira, funcionários, cozinheiro, nada disso. Hoje, muitas pizzarias que estão no iFood são pizzarias caseiras. É o cara que fez um forninho bacana em casa, vende pizza de quinta a domingo, não tem essa infraestrutura de restaurante, escoa a sua produção através do
do iFood, né? Recebe os pedidos, tem um motoboy que faz as entregas, né? E pronto. Talvez devesse acabar a neutralidade? Talvez sim. Você pega uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, muito dificilmente essa comunidade vai ter tratamento de água. Ainda mais o Rio agora nas condições que tá. Se fosse permitido a iniciativa privada explorar o tratamento de água, esgoto, talvez a água canalizada chegasse até essas comunidades, porque a galera pagaria. Você pode argumentar por exploração, mas hoje o cara tem lá na comunidade, tem o seu celular, tem a sua internet, tem antena parabólica, ele deu o jeitinho dele lá pra tocar a vida. Ele só não tem determinados serviços que são regulamentados. Talvez a neutralidade de rede seja a mesma coisa. Enfim, só queria levantar essa bandeira, levantar esse alerta. O Brasil, por hora, já discutiu esse tema, a gente já tem o Marco Civil, neutralidade de rede tá garantido, mas a gente bem sabe como é que é aqui no Brasil, né? Tá garantido até não tá mais. Enfim, é que eu fiquei preocupado com alguns textos que eu andei vendo por aí, porque partem de entendimento da arquitetura da internet completamente errôneo. Hoje a internet é um direito do cidadão. O governo federal tá com um programa para levar na internet banda larga para as escolas públicas. Talvez seja esse o modelo, levar a internet a quem precisa e quem tem um pouquinho mais de condição paga por ela. A Freedom House diz que o Brasil tem uma internet parcialmente livre, isso porque a disponibilidade da internet é pequena. Quando você compara com outros países, a média é baixa. No móvel, a disponibilidade do 4G também é baixa em relação às médias globais. E você ainda tem um poder judiciário que não está sendo considerado muito favorável à internet livre. Teve o caso daquele blogueiro, Carlos Eduardo Guimarães, né? Foi levado pela polícia, condução coercitiva. Queriam saber quais as fontes do Carlos Eduardo. E hoje na internet, todo mundo é um jornalista de alguma maneira. A gente teve os bloqueios do WhatsApp, a gente teve a Gazeta do Povo, que mostrou um comparativo do salário dos juízes. Os juízes foram em cima, não pode divulgar essa informação, sendo que a informação foi obtida, estavam disponíveis já online. De novo aí, é o novo brigando com o velho. Coca-Tech.